Pois natural do município de Encantado, eu sou um gaúcho que se chama Jefferson. E nas minhas horas de folga, adoro aproveitar um bom churrasco e um baile de CTG. E quando não estou de folga, eu trabalho como guarda noturno em uma empresa que presta monitoramento e segurança ao cliente aos redores da região do Vale do Taquari. Pois já estou nesta empresa há aproximadamente 10 anos. E foi em julho, no ano de 2019, que estava sendo iniciada a obra da estátua do Cristo Protetor de Encantado. Então, naquela empresa, eu fui um dos funcionários designado para fazer o monitoramento e a segurança noturna naquele local e também naquela estátua. O meu expediente iniciava às 19 horas da noite, encerrava às 8 horas da manhã. Pois eu trabalhava 10 noites corrida e folgava 3, pois esse era meu cronograma de trabalho, a rotina a qual eu sempre me encontrava. Pela primeira vez na minha vida, trabalhando há 10 anos como guarda noturno, eu nunca havia trabalhado num local assim, tão calmo e tranquilo, tão alto e próximo da natureza. E noite após noite, naquele lugar tão tranquilo com a natureza, e era aí que eu começava a recordar todas as histórias que meu avô Juraci me contava, um gaúcho raiz e muito valente. E sempre dizia meu avô Juraci que Deus, quando começou a criar o mundo, criou o dia e a noite. O dia foi feito para a criatura de luz, assim como a gente. E a noite foi feita para criaturas da escuridão. Meu avô Juraci sempre falava que todo ser humano, quando andar pela noite, tem que sempre redobrar a atenção pela sua segurança e principalmente ficar afastado de lugares altos como montanhas e florestas. Pois montanhas e florestas à noite há um portal que nenhum olho humano nesse mundo possa enxergar, que liberta criaturas das trevas, que ficam por um período de tempo. Antes do sol começar a raiar, logo elas retornam de volta. Recordando aquelas histórias que meu avô Juraci falava, aquele lugar era o cenário ideal. Mas eu não ligava para aquilo. Eu já não era mais uma criança como antes, sim um adulto que não acreditava mais em nada, em fantasma e nem em monstro. Só estava fazendo o meu trabalho de guarda noturno. Então foi uma noite como de rotina, pois a cada 20 minutos eu fazia a ronda pelo local, fazendo monitoramento e observando se estava tudo em ordem, as ferramentas, o material de construção, e ficava andando ao redor daquela estátua. E quando eu encerrava a minha ronda de rotina, eu retornava para o container onde eu ficava, aonde havia uma mesa, uma cadeira e uma simples térmica de café, pois esse container ficava bem próximo da estátua e era meu local de descanso. Eu ficava nesse container por um período de 1 hora e continuava com aquela rotina de trabalho noturno.
fazendo a ronda de 20 minutos. E foi uma noite. Era por volta de 2 horas da madrugada, que eu recordo até hoje. Eu estava fazendo a minha ronda de rotina. Foi quando eu comecei a escutar muitos barulhos, eram estralos nas árvores. Quando eu olhei para cima, em uma das árvores avistei um ser. Estava bem na ponta da árvore. Era uma das árvores mais altas daquele lugar, pois aquele ser balançava aquela árvore de um lado para o outro, como se fosse quebrar aquela árvore. Mas era um ser muito grande. Não se tratava de um macaco ou outro animal, mas sim um ser com semelhanças de um humano, com braços, pernas e cabeça. Naquele momento, caminhando próximo da estátua, segurando a minha lanterna, eu parei com muita curiosidade e eu comecei a observar aquela situação que estava ocorrendo. Aquele ser começou a balançar aquela árvore cada vez mais rápido. Foi quando ele acabou sendo arremessado em direção à estátua. E incrivelmente aquele ser se agarrou naquela estrutura de andaime, que acabou dando um barulho muito alto. Naquela hora eu fiquei muito assustado e comecei a me afastar e se aproximei para a porta do container onde eu ficava. Observando para cima, naquela estrutura de andaimes, aquele ser começou a se movimentar muito rápido sobre aquela estrutura de andaime. Ele estava numa altura mais ou menos de 5 metros. Foi quando aquele ser pulou para baixo. Naquele momento eu pude observar mais perto. Era uma criatura assustadora. Ele era muito grande, deveria ter quase 3 metros de altura. E uma aparência assustadora, com traços de um humano. Aquela aberração começou a me observar e abriu aquela boca com enormes presas afiadas. Ele abriu seus braços e começou a fazer um som assustador. Então, naquela hora, eu corri para dentro do container e fechei as portas. Ao fechar as portas do container, eu estava recordando novamente aquela história que o meu avô havia falado. Então eu comecei a rezar. Eu estava rezando sem parar, mas eu estava em pânico ao mesmo tempo. Foi quando eu comecei a escutar aquele som assustador mais perto. Então senti um estouro que chegou a balançar o container. Aquele ser começou a chocar contra o container. Ele era tão forte que estava movendo o container de lugar. Eu, em pânico, continuava a rezar sem parar. E aquele ser começava a bater naquele container por toda a parte. Então ele subiu para cima do container e começou a bater em cima, achando uma forma de poder abrir aquele container para me atacar. Eu, em pânico, continuava a rezar sem parar. Depois de algum tempo, todo aquele barulho parou. Quando eu pude perceber e começar a observar melhor, aquele container estava todo amassado. Aquele ser tinha tanta força que estava amassando todo aquele container como se fosse um papel. Mas para minha sorte, ele não conseguiu abrir o container. Após ter se passado algum tempo, todo aquele barulho parou.
Como eu estava mais calmo, eu peguei meu celular do bolso, mas meu celular não estava funcionando. Então não tinha possibilidade alguma de eu tentar fazer uma ligação. Quando eu me dei por conta, eu percebi que já estava amanhecendo. O sol já estava raiando. Então, bem devagar, com muito cuidado, eu abri aquela porta daquele container todo amassado e o céu já estava bem claro. O sol já estava se pondo. Quando eu saí para fora do container, eu percebi a tamanha gravidade a qual eu me livrei. Aquele ser havia arranhado todo aquele container e amassado todo. Eu ficava a imaginar. Se fosse eu, ele teria feito em pedaços e teria moído todos meus ossos. E como meu telefone não estava funcionando, eu não pensei duas vezes. Rapidamente fui embora daquele lugar. Me dirigi até o escritório da empresa, que fica localizado bem no centro da cidade de Encantado. E comecei a contar toda a história para o chefe, que não acreditou em nenhum detalhe. Começou a dar risada de mim sem parar. Naquela hora eu pedi a demissão e não quis mais trabalhar naquela empresa. Após ter acontecido isso, eu me tornei uma piada na cidade de Encantado e fui embora. E passei a morar na cidade de Venâncio Aires.